Então vamos ver aqui. Você certamente já ouviu as palavras ciência e conhecimento, mas você já parou para pensar sobre o que elas realmente significam e qual a relação existente entre elas? Neste infográfico você vai ver alguns importantes aspectos dessas palavras, as quais são carregadas de significados e propósitos. Consciência e conhecimento. Tá? Ciência e conhecimento. A palavra ciência vem do latim scientia e corresponde a saber, conhecer. Assim, as palavras ciências e conhecimento são estreitamente relacionadas, tanto que a ciência é definida como um conhecimento racional, sistemático, experimental, exato e verificável, compreendida como um conjunto de conhecimentos pertinentes. As mais diversas áreas de investigação, a ciência pode ser segmentada em diversos ramos, que são os tipos de conhecimento, os quais abrangem desde as formas mais precárias de saber, como conhecimento mítico, até as mais sofisticadas, como conhecimento tecnológico. Então, mítico, conhecimento popular, filosófico, religioso e científico. Todos os ramos são relevantes, mas é no ramo do conhecimento científico que efetivamente se gera a ciência e onde esta encontra uma importante aliada, a tecnologia. A ciência busca desvendar o funcionamento do universo, enquanto a tecnologia se ocupa em como empregar a ciência para controlar o universo em benefício da humanidade. O conhecimento científico é fundamentado na razão e na experimentação, buscando compreender fenômenos por meio de análise e comprovação teórica e empírica. Os principais instrumentos do conhecimento científico são a pesquisa e o método. A pesquisa consiste no conjunto de processos sistemáticos e empíricos destinados ao estudo de um fenômeno. Já os métodos correspondem ao conjunto de procedimentos estabelecidos previamente, estruturados e sistematizados, permitindo que a pesquisa possa fornecer informações suficientes e de forma organizada, possibilitando que outras pessoas que tenham acesso ao mesmo tipo de dados possam replicar o estudo e obter resultados semelhantes e comparáveis, gerando conhecimento. A gente também, o livro, né? O livro de conteúdo da nossa UA, que para que exista pesquisa, é preciso primeiro que se tenha uma atitude científica, pois esta é uma condição imprescindível para a criação de novas ciências. No capítulo Processo Científico, da obra Metodologia Científica, a base teórica dessa unidade de aprendizagem, você vai estudar o que é ciência e descobrir a que ela se destina. Além disso, vai identificar os diferentes tipos de conhecimento, dando maior atenção ao conhecimento científico. A ideia é de que você desperte sua curiosidade, criando, retroalimentando o círculo da ciência. Tá? Uma boa leitura. Vamos ver o livro. O livro é da Metodologia Científica, né? É da Gisele Lousada. A gente já viu que esse livro está disponível no nosso ambiente, né? A gente já viu lá na nossa biblioteca virtual. Só um minutinho. Então a gente vai ver a possibilidade aí de ver a introdução, a ciência, o conceito, os objetivos, o que é ciência, né? A gente vai conseguir ver aqui também classificação da ciência. Tem o link ali do Saiba Mais, né, onde você pode saber um pouco mais sobre essa condição. Temos aqui também, fique atento, temos alguns exemplos, né, temos uma grade aqui demonstrando algumas coisas. Objetivo da ciência, tipos de conhecimento,
conhecimento mítico, né? Como é que funciona o conhecimento mítico. A gente tem aqui conhecimentos religiosos, exemplos, conhecimentos filosóficos, conhecimento popular, o conhecimento científico, então, que é onde a gente centra os nossos esforços, né, já que a gente trabalha com essa área da ciência, né, então todo conhecimento científico tem um valor exacerbado para a gente. Saber e ciência, o que faz o conhecimento ser científico? Tem o lance de saiba mais. E aqui então a gente finaliza, no final a gente tem as leituras recomendadas, né? Onde vocês poderiam expandir um pouco mais ainda o conhecimento de vocês a respeito desse conteúdo. Vamos encerrar a parte do nosso livro aqui, né, da nossa unidade de aprendizagem. Vamos dar uma olhada na dica do professor. Vamos ver o que o professor vai nos trazer hoje aqui. Então, a ciência está presente na vida do homem desde os primórdios de sua existência. Quando foi descoberto, ainda na pré-história, como construir ferramentas, caçar e trabalhar com a agricultura. Foi inicialmente movida pela necessidade da sobrevivência. E depois disso foi o surgimento e o desconhecimento contínuo da ciência, fomentando importantes ideias, soluções e descobertas. Nessa dica do professor, você vai ver alguns detalhes sobre a história da ciência. Vamos tirar o áudio aqui para ficar mais fácil. Olá, seja bem-vindo à Dica do Professor. Neste vídeo, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para ver que a ciência sempre esteve presente na vida humana, desde muito antes de o homem ser capaz de apresentar uma definição sobre ela. A ciência não é apenas microscópios e tubos de ensaio em laboratórios, embora isso seja o que a maioria das pessoas imagina quando pensa em ciência. A ciência é muito especial, importante e presente em nossas vidas, sendo a melhor forma de descobrirmos coisas sobre o mundo e tudo o que faz parte dele. As pessoas fazem perguntas sobre o que vem ao seu redor desde a pré-história, e isso se mantém assim há milhares de anos. O fato é que os seres humanos são curiosos, e essa curiosidade está no cerne da ciência. Mas enquanto essa característica se mantém inalterada, outra vem sofrendo significativas mudanças. As respostas sugeridas às indagações do homem e, com elas, a própria ciência. Afinal, o homem é capaz de aprender sobre o mundo ao seu redor, fazendo com que tudo evolua à sua volta. Além disso, embora a curiosidade, a imaginação e a inteligência daqueles que fazem ciência tenham se mantido inalteradas com o passar dos tempos, a ciência é dinâmica, desenvolvendo-se sobre ideias e soluções que uma geração oferece à próxima, avançando a passos largos quando são feitas novas descobertas. Certamente temos muito mais conhecimento hoje do que nosso antepassado pré-histórico possuía. Mas não podemos negar que ele também refletia sobre o mundo e era tão inteligente quanto nós, dadas as condições que possuía e o meio em que vivia. Durante diferentes partes da história humana, a ciência foi associada a diversas formas de saber, como magia, religião e tecnologia, cada uma tentando entender, explicar e controlar o mundo à sua maneira. E todas essas associações são verdadeiras, sendo que cada uma destas formas de saber colaborou e ainda colabora com o desenvolvimento da ciência. Podemos, por exemplo, descrever a magia como a capacidade de prever o futuro olhando para as estrelas, ou a sabedoria de indicar que não se cruze o caminho de um gato preto. A religião como a realização de sacrifícios para acalmar os deuses, ou de orações pela recuperação de uma enfermidade. A tecnologia como o conhecimento de como acender uma fogueira ou como construir e lançar um foguete. Assim, a ciência pode ser tão simples quanto observar o nascer do sol a cada manhã ou tão complexa quanto identificar um novo elemento químico.
De todas essas e outras associações, talvez a mais exitosa seja a conexão entre ciência e tecnologia. A ciência se refere ao saber e a tecnologia ao fazer, e juntas elas tornam-se muito mais poderosas. Retornando ao nosso propósito de tratar sobre os primórdios da ciência, podemos trazer à cena alguns dos primeiros cientistas de nossa história, que foram os sacerdotes. Podemos verificar isso estudando algumas civilizações antigas, como os babilônios. O povo da Babilônia, atual Iraque, é uma das civilizações antigas das quais mais se conhece, pois eles escreviam em tabuletas de argila que, embora escritas há quase 6.000 anos, sobreviveram e nos contam como os babilônios viam o mundo. Extremamente organizados, mantinham registros sobre colheitas, armazenamento e finanças. E eram os sacerdotes que dedicavam tempo a cuidar destes assuntos, sendo também responsáveis por fazer levantamentos topográficos, medir distâncias e desenvolver técnicas de contagem. Nós até hoje utilizamos algumas delas no nosso dia a dia. Sabe aquela técnica de fazer 4 traços verticais e cruzar na diagonal com um quinto risco para facilitar a contagem de 5 em 5 unidades? Foi desenvolvida pelos babilônios. Os babilônios também eram bons em observar o céu. Acreditavam que a Terra estava no centro das coisas e que existiam conexões poderosas, ou até mágicas, entre nós e as estrelas. Ao longo dos anos, dedicaram-se ao estudo das estrelas e dos planetas no céu à noite e começaram a reconhecer padrões nessas posições. Conectando os pontos representados pelas estrelas, os babilônios viam imagens e objetos de animais, como um conjunto de balanças ou um escorpião. Então, o céu noturno foi dividido em partes, e cada uma recebeu o nome associado a certos grupos de estrelas, dando origem às constelações do primeiro zodíaco, que serviu de base para a astrologia, que estuda a influência das estrelas sobre nós. E esta área do saber, por sua vez, possui uma relação muito próxima com a astronomia, que estuda a relação física entre os corpos celestes e os fenômenos que os envolvem, correspondendo a um importante ramo da ciência. E muitas outras conexões como esta foram se formando com o passar dos tempos, com a curiosidade, a imaginação e a inteligência humanas gerando cada vez mais conhecimento, de diferentes tipos, um servindo ao outro e todos servindo à evolução da humanidade. Este relato sobre os babilônios é apenas um entre muitos exemplos que podemos encontrar na história para demonstrar como a ciência faz parte da vida humana, desde suas origens mais primitivas até os dias atuais, formando um círculo onde a ciência serve ao homem e este serve à ciência, que cada vez mais se desenvolve em inúmeras áreas. Enfim, estas foram algumas considerações e curiosidades sobre a ciência e seu importante papel na história da humanidade. Mas este é um tema muito rico, sobre o qual você ainda pode aprender muito mais. Então, mãos à obra e bons estudos! Ok, então a gente viu aí a nossa dica do professor, né? Uma dica super bacana, né? Agora vamos ver, a gente continua com as nossas atividades. Vocês precisam resolver os exercícios. Esses exercícios aí valem presença e nota. Nós temos uma área na prática também, onde ele mostra sobre a produção de conhecimento, né? Ela pode decorrer de múltiplas fontes, permitindo que mesmo um fenômeno seja explicado de formas diversas. Ou seja, qual for a fonte ou motivo dessas diferenças. É de extrema relevância que você conheça os resultados promovidos por este contexto, o qual corresponde a diferentes tipos de conhecimento. José é um professor de filosofia e leciona para uma turma de ensino médio. Recentemente, a escola realizou um projeto de iniciação científica,
de modo a aproximar os alunos da área das ciências e despertar seu interesse pelo tema. Nesse projeto, José recebeu a incumbência de palestrar os alunos no evento. De abertura, sua palestra tinha como objetivo apresentar a ciência como algo mais normal ou cotidiano, para que os alunos se sintam mais familiarizados e assim possam absorver melhor essa vasta área. A intenção central da palestra de José é fazer com que os alunos consigam compreender o que é ciência, percebendo a importante tarefa por ela cumprida na busca da geração do conhecimento. Para tanto, José decidiu focar na apresentação dos diferentes tipos de conhecimentos existentes, do mais básico até chegar ao mais sofisticado, oferecendo uma dose de teoria aliada à apresentação de alguns exemplos práticos, sempre que possível. Acompanhe alguns trechos do discurso de José durante a sua palestra. Existem vários tipos de conhecimento. Conhecimento mítico, o qual procura revelar a origem do homem, do universo e dos deuses, tendo os mitos como justificativa para que o homem possa explicar os fenômenos que não compreende inteiramente, mas que, utilizando sua capacidade imaginativa associada aos mitos, consegue justificar um bom exemplo desse tipo de conhecimento. São as histórias contadas sobre mitologia grega, nas quais Zeus governa o Olimpo, o qual é habitado por vários deuses. Conhecimentos religiosos. É baseado na fé e pressupõe a existência de forças que estão além da compreensão humana. Instâncias divinas, consideradas criadoras de tudo o que existe. O exemplo mais clássico desse tipo de conhecimento é a ideia de que Deus criou o mundo e depois o homem à sua imagem e semelhança. Conhecimento filosófico, a grega, uma maneira de pensar, uma atitude de reflexão diante do mundo. Filosofar significa refletir criticamente sobre alguma coisa, ou muitas coisas. A conexão da filosofia com a ciência é algo muito forte, tanto que a filosofia é considerada por muitos como a mãe das ciências, derivada das indagações e inquietações dos filósofos e pensadores da antiguidade. Conhecimento popular, também chamado de senso comum, pelo fato de ser um tipo de conhecimento que se encontra ao alcance das pessoas comuns. Assim, considerada por serem especialistas como filósofos, cientistas, teólogos, funciona como lições aprendidas, geralmente de forma prática, e que são passadas de geração em geração. Cultura, tradições e crenças são fonte desse tipo de conhecimento, o qual habita e consiste no coletivo sem exigir explicações elaboradas ou comprovações científicas. Como exemplos desse tipo de conhecimento, pense as histórias que todos ouvem quando crianças, principalmente os mais velhos. Se um gato preto cruzar o seu caminho, é sinal de azar, ainda mais se for na sexta-feira 13. Cortar o cabelo no período da lua crescente faz ele crescer mais rápido e mais bonito. Manga com leite ou melancia com uva são misturas que podem ser letais. Conhecimento científico. Esse é um tipo de conhecimento que se diferencia dos demais por uma razão especial. Ele encontra seus fundamentos na razão e na experimentação, questionando as afirmações e hipóteses para as quais exigem comprovação para que possam ser consideradas verdadeiras ou falsas. É o tipo de conhecimento por meio do qual realmente se faz ciência, sendo compreendido como conhecimento provado e confiável. Como exemplos desse tipo de conhecimento, é possível citar os avanços da medicina, como o desenvolvimento de vacinas e os estudos com células-tronco. Tá? Temos aqui também a possibilidade do Saiba Mais, onde a gente tem alguns vídeos, onde a gente tem alguns artigos extras
que vocês vão poder ampliar um pouco mais o conhecimento de vocês. Então aqui tem um artigo que é a questão da cientificidade, novos paradigmas. A gente tem um vídeo aqui que é o que é epistemologia. E um vídeo que o que é ciência. Vamos dar uma olhada na complexidade desses vídeos aí. Vamos ver. O que é ciência? Tá? É um vídeo. E aí, pessoas do bem, professor Beton. Dar uma expandida no conhecimento de vocês e quiserem vir no vídeo aqui do professor Beethoven, né, e dar uma olhada sobre o que é ciência, né? Então, por favor, venham até aqui e deem uma olhada, tá? Vai ajudar vocês a dar uma expandida no conhecimento. Vamos ver a respeito da epistemologia. É um termo estranho que quase não é muito utilizado. Vamos dar uma olhada aqui. Também, ó, um vídeo de em torno de 10 minutos aí que vai fazer com que vocês absorvam esse conhecimento sobre epistemologia, ok? Ok, então a gente bateu todo o material que estava previsto para a nossa UA, né, para a nossa unidade de aprendizagem de hoje. E agora então vamos partir para a parte prática, né, vamos ver como é que estão indo os projetos, vamos dar uma alinhadinha aí e vamos partir para a parte prática, né? Oi, Caroline, tudo bom? E aí, como é que está indo as aulas? Conseguiu avançar no projeto? Vai botar o arquivo no diário de bordo? Tá, vou pôr o arquivo no diário de bordo à noite, pois não estou em casa agora. Não consegui editar o arquivo compartilhado no Drive, pois o mesmo não estava permitindo edição. Aliás, se puder autorizar as edições, que possa confirmar se fiz todas as alterações solicitadas. Tá ok, eu vou dar uma olhada. Tu colocou no Drive aqui? Tu botou no diário de bordo? Vamos dar uma olhadinha no diário de bordo. Aqui. Deixa eu perguntar direitinho. Vamos ver, me responde aqui. Vai por à noite. Tá. Mas no Drive, tá no Drive aquele que eu coloquei e compartilhei contigo ou tá no e-mail que tu compartilhou comigo? Ah, ok. Tá, deixa eu dar uma olhada então. Tá, espera um pouquinho, já te dou permissão também. Ó, eu vou colocar aqui o link para ti então. Esse é o link compartilhável, tá? Entra nele e dá uma olhadinha só se tá conseguindo mexer nas edições.
Hum, vamos ver, eu acho que ainda não. Já tá ali as tuas mudanças ou não? Caroline? Ah, tu fez no Word. Tá. Depois, à noite, que tu vai subir pra mim ver as mudanças, certo? Ah, certo, entendi. Tá bem. Então, de noite eu olho e aí te dou retorno, então, tá? Tem mais alguma dúvida, alguma questão, algo que eu pudesse te ajudar hoje, Caroline? Tá certo, então? Tá bom. Muito obrigado, querido. Tá? Aí amanhã, então, a gente consegue conversar e dar uma olhada nessas correções aí, certo? Tá bom. Então tá. Tchau, tchau. Abraço, até amanhã, então. Vou parar a gravação. Agora vamos ver como é que funciona o esquema para finalizar. Esquema para finalizar. Certamente já ouviu as certamente. Ok, tá? Então vamos ver aqui. Você certamente já ouviu as palavras ciência e qual a relação existente entre elas? Neste infográfico você vai ver alguns importantes aspectos dessas palavras, as quais são carregadas de razão e na do alimento fácil, Pois eles escreviam em tabuleiros. Los conhecimento de vocês. Então aqui tem e está conseguindo. Agora vamos ver como é que funciona. Estou em casa agora. Não consegui editar o arquivo compartilhado no Drive, pois o mesmo não estava permitindo edição. Aliás, se puder autorizar as edições que só fechar aqui.